Então, como eu estava falando, né, a gente tem um grupo muito diverso de calouros aqui, temos veteranos também, o pessoal do centro acadêmico, e a gente trouxe essa proposta para as professoras. Tem algumas professoras que precisaram sair um pouco mais cedo, não é? Professora Graça e Andréa. Eu queria saber se podemos entrar num acordo em quem começa a fala. Desculpe, eu também havia avisado que Bem, até 15h15. certo, até 15h15. Então, vamos ver o que podemos fazer. Até 15h15, a professora Andréa também era algo até 15h30, desculpe, na realidade, 15h30. A professora Andréa pode ficar até? Até 10 para as 3, até 14h50. Certo. E professora Graça? Professora Graça tinha avisado também, eu vou ver aqui no e-mail certinho. Mas então, pelo horário, tudo bem se começarmos com a professora uns 30 minutos. Tá, daqui. Então, eu acho que é interessante começarmos com a professora Graça, e depois André, e depois Josiane. Pode ser? Ao contrário, melhor, não? 15. Contrário? Assim, Graça que só, nos próximos 30. E André nos próximos 40. Pode ser André, então. Certo. Porque teve essa questão dos horários mesmo, mas aí a gente achou por bem deixar, né, que a gente discutisse mais ou menos esse horário entre a gente, assim, para ver como poderíamos organizar certinho. Então, professora André, é isso? Primeiro? Pode ser, sim. Show. Então, professora, a palavra é sua. A gente tem esse nosso tema, né, motivador, que seriam as questões da museologia na pós-pandemia, mas também fique à vontade para falar o que a senhora achar que seja pertinente, isso para todas as professoras. E aí eu vou marcando o horário aqui, mais ou menos 20 minutos. Tudo bem? E eu vou avisando qualquer coisa. Quando der 5 minutos... Tudo bem para vocês isso? Quando der 5 minutos, eu aviso. Tipo assim, quando faltar 5 minutos, eu aviso. Tudo bem. Obrigada, Juliana. Obrigada, eu. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Obrigada pelo espaço. Bom, eu sou Andréa de Brito, sou museóloga, mestre em gestão da informação, sou professora substituta, então estou no colegiado temporariamente, tá? Atualmente eu estou trabalhando aqui com os componentes curriculares de conservação, laboratório de documentação, seminários temáticos 2 e 5. Tenho uma experiência na área da museologia, eu formei tem mais de 10 anos e tenho a fama de dizer sim para os convites dentro das experiências na área da museologia. Então, eu já fui museóloga dentro de museus, já apliquei várias técnicas, assim, vejo a museologia como uma área potente, de muitas possibilidades. E isso não é um sonho de Poliana, não estou sendo fantasiosa com vocês. Mas, obviamente, exige de quem se dedica a essa profissão, exige dedicação, responsabilidade, enfim, essas coisas que a gente aprende em casa, né, ouvindo, tem que se entregar, tem que se responsabilizar. Aqui é a hora de colocarmos tudo isso em prática. Eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que estão iniciando no curso agora. É muito bacana poder contar com um centro acadêmico, Juliana? Um centro acadêmico atuante. Sempre é muito bom poder contar, né, com o abraço da recepção. E vocês estão recebendo isso. Então, que sorte é de vocês. Porque eu lembro bem dos meus primeiros dias em São Lázaro e da minha sensação de estar perdida no universo que se abria diante de mim. Então eu quero falar para vocês isso, assim, que sorte que vocês estão tendo. Aproveitem. Vamos lá.
falar sobre o tema, eu vou direto ao tema, né? As potências do curso de museologia no pós-pandemia. Durante o primeiro período da pandemia, eu vou chamar de primeiro período do ano de 2020, quando todos fomos retirados, recortados de nossas atividades cotidianas por conta da pandemia do coronavírus. Em julho, eu fiz uma live, uma palestra pelo computador, uma live, falando sobre entre máscaras e álcool, o desafio da preservação, o desafio dos museus. Eu lembro que naquele momento eu fiquei muito preocupada, porque falar dos desafios do museu, vivendo aquele início todo, eu nem sabia exatamente como conduzir isso, e escolhi fazer um paralelo entre a pandemia da gripe espanhola e o que estávamos vivendo até então. E eu falei muito mais do impacto, da preocupação, do medo que eu sentia por conta da nossa defasagem tecnológica, de como eu observava que, estando nós vivendo esse momento, né, vivendo esse contexto onde a tecnologia resolvia grande parte do atendimento, levando até em algumas imagens que eu via em outros países, até os medicamentos eram levados por determinados robôs, e toda a parte de higienização estava feita através de luz, de raios ultravioletas, enfim. E fiquei preocupada, e eu falei muito da preocupação que estava tomando conta de mim. Assim, eu passava muito tempo procurando informação e pensando como sobreviveríamos a tudo aquilo. Então, hoje, eu posso falar para vocês de esperança. Eu quero muito falar de esperança. Falar da esperança que nos chega hoje, assim, em mim. Como se antes eu tinha medo, hoje eu tenho esperança. É isso. Hoje eu posso falar que nós passamos, embora sem tanta tecnologia, embora sem tocarmos nessa coisa mágica, né, e funcional, que é essa tecnologia a serviço da saúde, de uma forma tão elaborada, nós não tivemos, mas nós tivemos outras coisas, tivemos um corpo técnico, médico, dedicado, entregue, pessoas que compraram a história, e os museus, como que os museus, né, contextualizando agora, trazendo para dentro da nossa área. Também naquele momento em que eu fiz a live, eu observei que os museus no mundo, durante a pandemia, eles passaram na tentativa, porque eles deram um show de atuação no presente, né? E diversos museus, eles passaram a fazer máscaras. Na falta de público, eles passaram a fazer máscaras, produzir máscaras e entregar no meio da rua, na porta de entrada dos museus. Isso eu verifiquei em alguns textos, inclusive o ICOM, teve webinário do ICOM falando sobre perspectivas para a museologia, o que fazer no pós-pandemia, o que fazer com os museus que estavam fechando, mas todos direcionavam também, ao mesmo tempo em que pensavam que a possibilidade, né, de fechamento das instituições e tal, outros faziam esse contraponto de estão parados, as instituições estão fechadas, mas as pessoas que trabalham nos museus, o corpo técnico dos museus, estão nas ruas, na porta das instituições, atuando no contexto social. Então é isso, é nisso que eu acredito. Então, se ontem estavam atuando no contexto social, hoje nós estamos preparando para estarmos de volta, e alguns já estão de volta, apostando que depois de tudo isso que vivemos, nós não vamos apenas criarmos uma história entre máscaras e álcool.
nós vamos criar, recontar, nós vamos contar a história das pessoas que venceram, que acreditaram, porque esse contexto social, esse museu que está no agora, deu um show. Nós somos o patrimônio da humanidade. Então, eu saio assim, renovada, confiante e cheia de esperança. Então, falar para vocês, eu não vou me demorar, eu também não vou usar os 20 minutos, mas eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem de... Eu sempre sou muito positiva, eu procuro ver as possibilidades da vida. Acho que isso me define, assim, eu sou bem positiva, bem otimista, né? Tenho um olhar otimista diante da vida, e nesse momento eu observo assim, observo essa instituição que detentora do patrimônio cultural, guardiã do patrimônio cultural, que está sempre de portas abertas, mas que a partir de agora se renova com essa história dos que sobreviveram e dos que acreditam que é possível transformar. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos, a todas e a todos. Obrigada, professora Ana Paula, pelo espaço. Obrigada às professoras do colegiado que estão presentes. Obrigada ao Centro Acadêmico. E a todos vocês que estão iniciando o curso, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados. E talvez não sejamos, não nos encontremos em sala de aula, mas acreditem, a museologia é esse espaço que também cabem tem muito espaço para os otimistas. É isso, sejam bem-vindos e muito obrigada. Exatamente, professora Andréia, tive aula de seminários 2 com professora, eu cheguei assim e falei para ela, professora, não gosto de documentação, não adianta. E aí ela, será mesmo, Ju? E durante a aula eu fui tomando um gostinho, de fato, hoje já me sinto um pouco mais, ok, temos calores que preferem documentação, temos calores que preferem outras coisas também, e vocês vão ver, já falei, que vocês vão se enveredando. E a fala de professora Andréia é muito importante, né, porque vocês vão ver durante a nossa convivência com a museologia, que acreditar que é possível é muito importante, porque senão, assim, acreditar na utopia, a gente vai discutir bastante sobre isso. Muito obrigada, professora Andréia. E, mais uma vez, eu quero, falar para todos que muito bem-vindos, aqueles que entraram depois. A professora Ana já tinha feito um aconchego inicial, então a gente já tinha esse bem-vindo, espero que vocês já estejam se sentindo bem-vindos. E agora vamos continuar com a nossa segunda fala, com a professora Maria, Maria das Graças, é certo? Professora Graça agora, depois a gente vai falar com Joseane. Mas primeiro, professora Graça, se a senhora puder, a palavra está contigo. Oi, boa tarde a todo o grupo que está aí. Não vou tentar falar rapidinho, porque eu estou hoje entrando num tratamento e estou aqui nauseada, vim mesmo pelo compromisso e a vontade de ver vocês. Obrigada, professora Ana Paula, pelo espaço e a todo o centro acadêmico, pela organização, tanto a gestão anterior como essa gestão que se inicia. Desejo-se muita leveza, boa sorte e que continue na alegria de participar, sem esquecer a disciplina, gente? Porque o centro acadêmico às vezes nos toma e aí a gente fica inebriado e aí deixa de lado, mas assim tentar encontrar esse caminho do meio, como dizem os budistas, Então, é isso. Todos e todas e todos muito bem-vindos à museologia, que é uma área que eu gosto muito, eu sou uma apaixonada pela museologia, e assim, a professora Andréia começou falando de uma live que ela participou, que eu também estive presente nessa live, era entre máscaras e álcool, que eu não entendia muito bem como é um título desse, mas, assim, dentro do que vocês estão propondo aí nesse tema, eu comecei aquela live dizendo que as máscaras, que antes a gente usava máscara
muito no sentido de proteger o objeto, proteger o patrimônio, né? Porque a gente estava ali protegendo a si, mas era muito mais por estar trabalhando com o patrimônio. Então, com as luvas e máscaras, e que a pandemia, ela trouxe, quer dizer, ela não trouxe, ela escancarou o grande fosso social, né? Então, para nós, da museologia, que trabalhamos com diversificados patrimônio, né? E quando vocês chegarem ao final do curso, vocês vão ler o juramento, e o juramento, né? Você termina, ali você está se comprometendo em ser um guardião do patrimônio. Então, isso, em suma, é o que será esse juramento, né? A responsabilidade, o compromisso com o patrimônio. E, assim, vocês que estão chegando, é importante, assim, pensar na alegria e na honra de cuidar de memórias, de registros de memória, e não perder isso de vista, né? Porque às vezes a gente vai se encantando com um texto aqui e ali, uma teoria aqui e ali, e muitas teorias trazem, assim, ter cuidado com as teorias também, né? Que trazem as teorias que foram postas lá no século XIX e outras mais anteriores, embora elas tenham caído por terra, mas seus paradigmas continuam legitimando, né, as diferenças. A gente tem aí uma delas, uma das teorias que marcam a questão do racismo, né, que são as teorias eugenistas, então, não acabou, está mais presente do que nunca. Então, assim, quem trabalha com patrimônio, lembrar que trabalha com memórias e aprender a respeitar todo e qualquer tipo de memória, porque é muito sedutor você estar trabalhando diante de uma obra já que recebeu a chancela, que é uma obra de arte, de repente você se dá conta de um determinado objeto que aos nossos olhos é um objeto simplório, que não merece a nossa total atenção. Então, assim, está sempre vigilante, né? Então, para ter esse cuidado sempre. Todas as disciplinas, elas são muito importantes. Não há uma disciplina mais importante que outra. Eu tenho uma experiência, a minha experiência maior na museologia, em termos de técnica, é a conservação. Eu trabalho com a conservação desde 95, a partir de 95, e os anos 90, né, como docente da disciplina, e vejo como essa disciplina, às vezes, demarca muito um espaço que não é um espaço considerado aquele espaço, digamos, que tem que estar no pódio, mas saber que todas as disciplinas, é isso que eu chamo a atenção de vocês que estão chegando agora, todas as disciplinas, elas merecem um carinho maior e um debruçamento, mesmo que você não siga essa área, né? Até para que você, lá na frente, já profissional, você saiba dialogar com outros profissionais. Então, a museologia é um espaço, para mim, de encantamento, né? Eu trabalho, claro que muitas vezes a gente desanima, e aí fica, eu não vou seguir mais, e algumas coisas emperram, mas é que a gente tem que se agarrar a isso, essa positividade, como disse a professora Andréa. Eu acho que o nosso colegiado, nosso departamento tem muito isso, e dentro disso, o que nos motiva muito é a questão da amorosidade, né? Amorosidade, afetividade. Eu já estive aí com o Felipe, com alguns de vocês que entraram em 2020, 2021, estão presentes aqui, mas, assim, pensar também que essa afetividade, essa amorosidade, ela é carregada de compromisso, né? Então, não é a coisa, assim, daquele amor que não enxerga o que o outro está fazendo, não, é amor com responsabilidade. Então, não é esse amorzinho cristão, e aqui com algumas aspas que eu respeito muito, mas, assim, que não seja aquela coisa caricaturada, né? Então, a museologia, ela traz um olhar muito ampliado sobre as realidades, e que vocês façam um esforço exatamente para ver para além
né, de uma perspectiva, colocar várias lentes e principalmente quando vocês estiverem frente à representação de memórias, né, junto a esses patrimônios, cuidando, estudando, fazendo pesquisa, façam a imersão no estudo, busquem não só o que a gente passa em sala de aula, as nossas apostilas. Eu sou do tempo da apostila, viu, gente? Eu estou com 65, então tem coisas aqui que vocês vão dizer, a professora está falando de forma equivocada. É uma questão geracional. Tem essa preocupação, por exemplo, às vezes eu vou dizer, a língua quase dá um nó, porque é uma coisa nova para mim, né? Com todo o respeito que eu tenho, mas às vezes eu posso estar em deslize, então, por favor, vocês até me chamem a atenção quem for ser meu aluno, porque para não permanecer. Então, é um exercício diário. E a outra coisa, assim, dentro nessa perspectiva, é de vocês, né, pensarem que todas as discussões, vocês pensem na questão mesmo social, enveredem por este caminho, porque neste país tudo passa pela questão racial. Isso é o meu pensamento e de outras pessoas. Tem gente que não corrobora com isso, mas eu estou dizendo, se você não estudar um assunto sem passar, né, pelo menos tangenciar nessa reflexão. Então, por exemplo, agora no mestrado comecei já com a disciplina Gênero e Patrimônio. Não tem como trabalhar isso sem discutir a questão de raça, né? A questão do corpo, que é esse grande suporte de memórias. Então, os corpos, eles estão atravessados por essas questões. E se a gente vê só o corpo como um grande marcador masculino, feminino, ou a intersecção, sem essa intersecção com essas outras questões, com a questão racial, a gente perde muita coisa. Então, eu espero que vocês consigam se manter motivados, né? Que a gente tenha essa força e problemas todos nós temos, mas vamos buscar juntos atravessar esse mate tsunâmico, né, que é esse momento de pandemia, mas assim, o tsunami já está aí há muito tempo, né? Então a gente está nesse mar, muitos dizem que estamos no mesmo barco, até estamos, mas alguns continuam sendo levados para o tumbeiro, outros estão nas suítes presidenciais sempre, né? E outros na máquina, e um grande aí no leme, levando para essa tormenta toda. Então, assim, é ter uma consciência política e respeito, afeto e leveza, né? Eu acho que leveza é uma das coisas para a gente ter como base, né? Às vezes não dá, então às vezes a gente tem que recorrer a um chá de cortiça, que é muito leve, um banho de isopor, né? Quem não for a favor dos banhos de folha, então vai aí para poder driblar essa grande onda, que não é nenhuma marola, continuar se cuidando do outro. É isso, sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui, e a museologia é um mundo, vocês podem subir, descer as Américas, atravessar o Atlântico e outros mares com estudo, né? E com esse olhar aberto, com muitas lentes, trocando as lentes, tá certo? Estamos aqui e contem comigo. Um beijo grande. Eu vou sair porque eu estou mesmo nauseada aqui, tá bom? Tomei um antibiótico porradão agora. Um beijo grande, boa sorte e beijos. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo pela fala. Professora... Fica só um pouquinho enquanto Jô fala e depois eu me despeço de vocês pelo chat, tá bom? Ótimo. Professora Graça sempre foi esse porto que a gente pode, assim, conversar. Eu sempre me senti muito acolhida por ela e eu acho que ela quer mostrar um pouco do que realmente o curso pode ser para a gente, né? Mas, claro, sempre lembrando que, né, como... tudo, quando a gente lida com coisas, lida com pessoas narrativas, a gente tem que ter noção que é um local de muita responsabilidade. E é muito, muito importante que a professora traga isso para a gente, os calouros que estão entrando agora também, e para entender também, como o Mário Chagas diz, tudo isso que a gente está vivendo é um sintoma de uma coisa muito maior, né? E é essa coisa muito maior que a gente está indo lá buscar e tentando resolver, sempre, né, com a positividade de professora André e com o calor, né, que a professora Graça pode trazer para a gente. Muito obrigada. A gente também está aqui sempre.
Muito obrigada pela fala. Agora a nossa professora Josiânia vai falar com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer como no outro dia, vou fazer uma chamadinha aqui por essa lista que tem aqui, só para ver as caras e dar boa tarde, mas assim, um a um, tá? Um a um, tá bem? Vamos lá. Alexandre do Nascimento, cadê você? Tá aí, Alexandre? Está... Ok, Alexandre. Alisson, cadê você, Alisson? Oi, boa tarde. Não vejo, cadê Alisson? Aí, Alisson Gabriel. Ok, Alisson, boa tarde. Álvaro, já vi que estava ali também. Oi, Álvaro, como vai? Ananda. Cadê você, Ananda? Oi, boa tarde. Eu também descabelada, professor. Aqui eu. Já lhe vi. Eu também descabelada. Tranquilo. André tá aí, Jana Paula, Kaique. Kaique que estava no outro dia com o bebê, não foi, Kaique? Oi. Pois, tá vendo? E hoje não tem bebê. Hoje não. Hoje é sozinho, tá bom. Carol Argolo. Oi. Oi, Carol. Boa tarde. Carol Sena. Carol Sena foi minha aluna semestre passado. Essa já é das antigas. Davi. Cadê você, Davi? Oi, boa tarde, Davi. Beleza? Tarde. Edmara. Cadê você, Edmara? Não vejo. Boa tarde. Beleza? Oi, Edmara. Evelyn. Cadê você, Evelyn? Oi. Felipe Sena, já é mais antigo, já foi meu aluno, já tem alguns semestres. Graça Luz, essa novinha, essa eu não conheço ainda não. Cadê você, Graça Luz? Olá, boa tarde. Luz, ok, a Graça iluminada, muito bem. Gustavo, cadê você? Oi, boa tarde, Gustavo, beleza. Yasmin, cadê você, Yasmin? Nome árabe bonito que eu gosto muito. Cadê você? E hoje eu passei o cheirinho de jasmim. Hoje eu estou cheirando a jasmim. Jasmim não atendeu. Aqui, boa tarde. Ei, boa tarde, beleza. Yuri, cadê você, Yuri? Yuri? Tcharam! Oi, beleza! Beleza, Yuri, ok. Jeane, cadê você, Jeane? Jeane Machado, tem o mesmo nome de uma Jeane Machado mais antiga, 2015, mas essa é nova, né? O rostinho é outro rostinho. Ou é você mesma, Jeane? É a mesma! 2015. Ok, Jeane, já foi caloura de 2015. E Juliana, que eu estou vendo aí toda a prosa, eu já vi que não é deste ano, é do ano passado, né? E ainda não conheço, é do mundo virtual. E aí vi que é de Campinas, mas depois vem para cá. Já dizer de São Paulo, mas estou morando em Salvador. Logo mais a gente vai se ver em aula presencial, amém. E o presencial vem aí, meu. Está pensando que vai ficar assim? Ok, quem agora? Catarine, cadê você? Oi, professora. Oi, também está em ambiente de rua. Muito bem. Trabalho. Mascarada, muito bem. Lohana, cadê você, Lohana? Lohana? E Lores, cadê você, Lores? Olha! E Lua? Luanina estava no outro dia também. Oi, Lua!
E Lucas, ele já tem também alguns semestrezinhos. E aí, Lucas? Como é que você está? E Luciana Muniz, egressa, bem-vinda à festa. Luciana Muniz é egressa já da graduação e do mestrado. Faz tempo, professor. Egressa. Estou aqui só para ver as caras novas. Só coração, né? Egressa. Só para ver as caras novas. Tá na Chapada? Graças a Deus. Oh, beleza, tá na terra boa. Dona Graça Teixeira. Tereza, cadê você, Maria Tereza? Eita! Oi. Aê, Maria Tereza, boa tarde. Boa tarde. Quem vem agora, Maristela? Boa tarde, gente. Boa! Ok, Maristela. Matheus. Cadê você, Matheus? É Matheus novo ou Matheus que já tem alguns semestres? Boa tarde, sou novo. Novinho! Carinha nova. O outro Matheus acho que é com H, se não me engano. Valeu. Guimar também. Boa tarde, galera. Semestres. Boa tarde, galera. Um salve aí para os chegando e os chegados. Salve, Guimar. Um abraço. Salve, salve. Beijo. Paloma. Cadê você, Paloma? Boa tarde, Paloma. Aqui, vocês estão me vendo? Oi. Boa tarde. Tudo bem? Paloma. Rafael, esse também já tem alguns semestres mais, gestão passada do CA. Cadê você, Rafael? Ok, e agora? Wagner e Walter, os dois vizinhos últimos, Wagner e Walter. Então, chamada feita. Eu vou desligar minha cara aqui, vou botar uma apresentação, porque senão eu não consigo enxergar direito, né? Já sabe essas histórias, e eu sou toda perdida nessa história de aparecer cara, a gravação e tudo mais. Bom, essa é a nossa faculdade, como eu coloquei no nosso primeiro encontro, lá na segunda-feira. Eu vou trazer agora com calma algumas imagens. Eu não vou falar exatamente do tema, mas, ao mesmo tempo, ele transversalmente, esse tema vai aparecer, né? Nós fomos colocados, todo o planeta, né? Todas as pessoas fomos colocadas nessa situação de afastamento, de estarmos privados do nosso convívio que estávamos por tanto tempo acostumados, e de repente estamos nesse novo formato que nos deixou distante. Então, para algumas pessoas, 2020, a turma de 2020 chegou a conhecer rapidamente a faculdade. A turma de 21, isso conosco, pode ser que conheçam isoladamente a faculdade, né? Mas conosco, só poucos momentos, e depois teve que se afastar para o mundo virtual. E a turma de 21, mesmo que conheçam o espaço físico, não desfrutou conosco desse espaço físico. Então, a minha fala hoje, ela tem uma relação com o nosso espaço físico, com as diversas territorialidades por onde passamos, e muito do que já foi falado aqui pela professora Andréa e pela professora Graça, em relação à afetividade, em relação aos compromissos que temos com este lugar que nós estamos instaladas, né? Nos instalamos ali na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, né? Esse é um casarão que tem longa história. Tem um texto meu, junto com a professora Estela Borges de Almeida, que foi minha professora na Faculdade de Educação. Quando eu terminei o doutorado, ela me convidou para fazer um artigo sobre os centros de educação do Anísio Teixeira,
e esse era o centro de referência número 5. Então, essa é uma história que, antes da faculdade, foi um centro de referência de educação do INEP, e antes disso foi um convento das Ursulinas aqui em Salvador. Então, querendo saber um pouco mais desse prédio e essa relação com a educação, que lá esse texto meu com a professora Estela vai contar. Isso vocês encontram na internet. Então, colocando o meu nome da professora Estela Borges de Almeida, vocês vão encontrar um texto que conta essa historinha do Centro de Referência Integral de Educação do Anísio Teixeira, isso é dos anos 60, e que acontecia nessa espacialidade. Então, as salas de aula de vocês, primeiro foram salas de aulas da Escolinha Experimental, né? A Escola Experimental, um projeto de Anísio Teixeira. Bom, na segunda-feira eu mostrei algumas imagens, mas não contei um pouco do que era, porque que a gente estava mostrando essas imagens. Essa é uma imagem que mistura turmas da graduação e turmas do mestrado em museologia. O nosso mestrado ele é novinho, é de 2013, né? Eu fui a primeira coordenadora, hoje ele é coordenado pelo professor José Cláudio. Então, eu costumo trabalhar com o que um aluno chamou assim, de categoria de aula andante, algo que eu trabalho, e o professor Milton Moura chama de deslocamento científico. Então, nós saímos mundo afora, fora dos muros da faculdade, trabalhando e compreendendo as diversas formas de patrimônio, de memória, as possibilidades de musealização ou não. Essa é uma visita a um importante lugar de saber fazer, um lugar de memórias da cerâmica brasileira, que está articulado com fazer cerâmico também humano, porque o saber fazer cerâmico é uma arte que nos irmana como seres humanos. Então, aqui a Dona Cadu, essa casa da Dona Cadu, ela esse ano fez 101 anos, aqui a visita de 2019. Jô, desculpa, a foto não está saindo, está indo o casarão. Aqui está ela, que estranho. Pronto, acho. Isso, agora foi. Certo. Aí eu tenho que abrir aqui. Abriu agora? Agora foi. Obrigada, Graça. Então, aí tem a Dona Cadu está pintada aí a pintura com Dona Cadu, e as turmas bem misturadinhas. Aqui tem graduação, pós-graduação, e tem o professor Marcelo, que hoje está em aula do pós-afro com alunos também do PPG Museu. Tem um certo Lucas aqui que foi chamado nesse instante, que está aparecendo aqui, olha só ele. A professora Sueli, que é uma grande querida, que há pouco se aposentou, vocês vão ter o privilégio de encontrá-la, claro, em aulas que ela venha como convidada, seja online, seja presencial, mas ela quer participar, ela quer estar junto com a gente de vez em quando. Tem uma certa pessoa aqui também, que nesse instante estava aqui, olha a Dona Og aqui, né, que estava aqui. Bom, vou ter que voltar para poder passar, para poder sair. Então, aquela aula foi em Coqueiros, no distrito de Coqueiros, e essa aula aqui foi uma aula em Santo Amaro. Aqui a professora Graça e a professora Sueli juntinhas aqui, e o professor Marcelo aqui na frente, um certo Rafael aqui, olha só ele aqui, olha ele aqui. Né? Então, aqui também a turma em viagem, na Casa do Samba. Então, nós trabalhamos o conteúdo e nós vamos até o conteúdo. Então, é uma prática da gente estar em vários lugares. Então, a minha forma de trabalhar é essa, e de vários outros professores também. Vocês vão ver que a professora Graça, o professor Marcelo, também fazem um exercício de estar fora do espaço de sala de aula. Né? Aqui é uma aula no Museu Carlos Costa Pinto, né? Foi uma das últimas em forma presencial. Depois dessa de 2019, a gente não teve arte decorativa mais no formato nem presencial, nem virtual, né? Então, o próximo, para vocês, a gente está nessa esperança. Então, quando eu mostro essas fotos, é na esperança que proximamente a gente volte a esse convívio, a essa aula intensa que a gente tem, essa possibilidade de ficar bem próximo, né?
Então, por isso que eu estou trazendo essas imagens, não imagens de saudade somente, né? Mas imagens de esperança, imagens de continuidade. A dona Luciana, a Bia egressa aqui, olha ela aqui, tá vendo? Então, dona Luciana, Bia egressa, e nessa foto nós temos aqui um casal muito querido da museologia baiana e portuguesa, né? A professora Judite Primo, o professor Mário Moutinho, que trabalha conosco nessa perspectiva de desenvolvimento de ações e pensamentos em relação à sociomuseologia. Olha só, a professora Cidélia também está aqui, e olha o Rafaelzinho ali de novo, o Lucas aqui novamente, né? E o professor Marcelo, e vamos lá. Essa é uma fotografia na Igreja da Misericórdia. Não, Igreja da Misericórdia. Peraí. Estou me equivocando, aqui na Catedral, desculpem. Na Catedral Basílica, a igreja imensa dessa, trocando com a Capelinha da Misericórdia, desculpem, mas o calor da hora. Então, aqui a turma de arte decorativa, uma turma pequenininha, mas muito querida, né? Algumas pessoas já se formaram, outras estão no processo de formatura. Ana, aqui muito querida, Ana se formou nesse processo de tela, né? Remotamente, resistiu, não queria, mas chegou o momento de fazer a formatura virtual, realmente, foi uma formatura muito linda, muito querida, né? Foi muito emocionante a formatura de Ana. Aqui na porta do terreiro do Gantuá, então a gente estava ali nesse instante na Catedral Basílica de Salvador, e aqui nesse momento estamos no terreiro do Gantuá. Então, não importa o credo religioso, importa compreender as memórias, as matrizes culturais, compreender o saber fazer, compreender as permanências, compreender as transformações. Então, é essa museologia esperançosa, né? Nós somos recebidas aqui por uma pessoa do terreiro, está aqui a Tanira, que nos recebeu muito afetuosamente. Por coincidência, encontramos Luísa Júnior, que é uma militante do movimento negro de muitos anos, muito querida, foi uma das minhas entrevistadas lá no tempo que eu fiz a dissertação de mestrado, em 1994, que muita gente aqui nem sonhava nascer, né? E aqui mais uma vez está a Ana, né? Então, vamos lá. Agora uma fotografia de uma orientanda da professora Graça no final do seu TCC, e aqui com a banca, com o professor Marcelo, comigo, né? E eu gosto muito dessa fotografia, tem várias, não fiquem com ciúme quem não botei a foto do TCC de fulano nem Beltrano, coloquei essa porque o trabalho de Raquel foi um trabalho muito importante, orientado pela professora Graça, sobre a mediação com públicos com surdez. Então, foi um trabalho muito bonito. Tivemos, inclusive, a tradução, naquele momento, em Libras. Essa foto já foi passada. Aqui é uma aula que a professora Graça também estávamos também com o professor Milton Moura e o professor Marcelo. É uma aula de História e Patrimônio na Bahia, e que nós percorremos o subúrbio ferroviário com o ônibus da UFBA. Ali a ilha de Taparica está em frente. Em algum momento nós também fomos à ilha de Taparica. Então, esse mar de esperanças que a gente acredita na possibilidade do retorno às aulas, no retorno ao presencial, a estar junto. Então, essa é uma igreja de características quinhentistas que a gente estuda, tanto em arte decorativa, os elementos, quanto estudamos em História e Patrimônio na Bahia, né? E também tem pessoas que vão para o TCC levando essa temática, né? Aqui são eventos que fazemos, e mais uma vez aquele casal que eu falei, o professor Mário Moutinho, a professora Judite, e a nossa diretora da faculdade, a professora Maria Hilda Paraíso, que foi minha professora, do professor Marcelo, da professora Graça, da professora Cidélia, foi nossa professora lá nos idos dos anos 80, naquela época com seus cabelos usando permanente, bem cabelo longo, de permanente, bem cheio, que nos ensinava Antropologia 1. Aqui a professora Cidélia, que vocês já conhecem também, que está com vocês com Museologia. E foi um dos eventos no nosso auditório. E aí, agora a visão do auditório do outro lado, trazendo a professora Maria Célia,
que é esse auditório da faculdade, da nossa faculdade lá. A professora Maria Célia, que é uma das fundadoras como aluna do curso de museologia, da primeira turma, foi aluna da primeira turma de museologia, e é hoje uma referência, não só teórica, mas uma referência amorosa, uma referência de compromisso, de fraternidade, de parceria, né? A professora Maria Célia Santos Teixeira. Né? Aqui mais uma cena nos nossos auditórios, né? Que aí vocês têm a visão. Ó, dona Luciana aqui de novo, tá vendo? Que ela tinha que estar aqui hoje mesmo. Tá vendo, dona Luciana, que não foi por acaso que você apareceu aqui? Olha só o destino lhe mostrando aí fotograficamente. Né? E aqui a gente acaba a aula, às vezes, no barzinho também. Então, esse é um ponto de encontro nosso, que aí na volta vamos esperar vocês. Esse é o Tampinha, é um barzinho, um restaurante que fica próximo à faculdade, próximo da Politécnica, né, do Instituto a Escola Politécnica das Engenharias ali da UFBA. Então, também temos esse ponto de encontro, além da boneca cobiçada no Largo de São Lázaro. Né? Então, temos alguns lugares de encontro. E aqui, outra rodada nesta salinha nossa, lá no prédio da biblioteca, nós temos uma salinha, daqui a pouco vou mostrar a inauguração da sala e contar um pouco, né? E aqui temos alunas e alunos que já terminaram, esse aqui já está em outra fase, esse já está no mestrado também, o José Nilton já está no mestrado. Ó, Jeane, você aqui, Jeane, tá vendo, Jeane, que você está aqui? Olha a Jeane aí, gente, E vamos agora passando para outro momentinho de saída. Aqui é na Feira de São Joaquim, a aula em plena Feira de São Joaquim. Foi uma delícia essa aula. Aqui não está aparecendo ela, mas nesse dia nós tivemos a presença da professora Lisier Reis, que é uma professora da UNEB, do campus Salvador. Ai, passou demais. Espera aí. Aqui é a inauguração da nossa sala multimeios, que é aquela que a gente estava lá dentro há pouco, inaugurada quando a professora Cidélia era coordenadora do mestrado, a professora Graça responsável pelo projeto e a diretora da faculdade. Tivemos essa inauguração da sala, que teve uma parceria muito forte com o centro acadêmico. Aquelas persianas que estão lá, que nos protegem do sol, foi fruto de uma rifa que o centro acadêmico, na época chamado diretório, se mobilizou o centro acadêmico para conseguir o dinheiro para comprar a persiana. Então, a gente tem umas parcerias assim muito interessantes. Fotografias de formatura. Tem aquele momento da solenidade, da seriedade, do riso, da alegria, do choro, do incluir família, de estar todo mundo misturado. Então, essa é uma síntese de formatura. São várias formaturas, não dá para botar todas, mas uma visão de uma formatura. Né? Aqui uma oficina que a gente trabalhou com oficinas de escrita acadêmica, né? Esse é um momento de uma oficina dessas, de escrita acadêmica. E aqui é no auditório do CEAL, o Centro de Estudos Afro-Orientais, né? Aqui uma egressa do nosso curso, biegressa também, da graduação e do mestrado, Dora Galas, que foi apresentar também um trabalho junto comigo, o professor Marcelo está aqui, José Nilton, que agora está no mestrado. Né? Então, imagens que nos animam a seguir em frente. Aqui eu gosto dessa foto, não é na minha casa, é na casa do professor Marcelo, que essa turma comemorou 10 anos de formatura na casa do professor Marcelo. A coincidência do destino, eu fui vestida de cortina, olhem só que coisa, gente. Eu estava com uma roupa próxima da cortina do professor Marcelo, claro que eu aproveitei para fazer gaiatice, né? Então, boa parte dessa turma fez o concurso para o IBRAM e teve um momento que, ao inaugurar o Instituto Brasileiro de Museus, 40% eram de egressos do curso da UFBA, egressas e egressos do curso da UFBA. E a professora Graça não pôde ir nesse dia, veja que Rosângela está aqui com a foto dela no tablet para que ela faça parte da fotografia. Então, nossos laços são muito fortes. Então, se a pessoa não está, ela está ali virtualmente colada.
Aqui um outro espaço, a gente no cinema da UFBA, numa atividade outra, a gente vai também para o cinema do Museu Geológico. Então, tem vários espaços que a gente tem de sala de aula. E essa última imagem é uma imagem de integração do centro acadêmico com a pós-graduação. Foi um momento também dessa inauguração dessa nossa sala, que a colega de vocês, Iná, fez uma apresentação que não é somente a dança, a execução, mas o campo teórico de compreensão do que ela estava tratando de memória, patrimônio e várias articulações. Então, é isso. A minha fala foi exatamente essa sobre... Deixa eu parar aqui. Ai, onde é que para? Eu não estou acertando parar. Gente, me ajude. Onde é que para? Que eu não estou acertando. Tem que interromper a apresentação, Ju. Parar, achei. Parar a apresentação. Parou? Parou. Sim, sim. Pronto. Eu acho que eu falei demais até. Passei do tempo, não foi? A Rafael está aqui e colocou o nome do espetáculo. Pés no Chão. Sim. Obrigada, Rafael. Maravilhoso, Iná. Vocês, um momento, vão conhecer também. Ou não, também, talvez ela se forme antes. Vamos, né? Torcendo. Então, a minha fala é essa. É uma fala que é de perspectivas que se cruzam. É esse presente nosso que se faz dessa maneira virtual, mas, ao mesmo tempo, marcado por um passado de muito afeto, de muito carinho, de muita intensidade, de muito compromisso teórico e prático. E perspectivas futuras. Então, esse entrelaçamento, passado, presente e futuro, na perspectiva do afeto e do compromisso ético, do compromisso teórico, do compromisso prático. Né? Então, eu deixo o meu abraço, o meu agradecimento pelo convite. Beijos. Gente que agradece, professora. Muito obrigada por mostrar um pouquinho do que é São Lázaro, do que a museologia, né? O curso pode ser para os nossos calouros ficarem ainda mais animados de continuar com a gente, né? Mesmo nessa parte meio online, mas a gente, né, temos esperança. Eu acho que o verbo, a gente tem que usar esperança não de espera, né? Mas do verbo esperançar, como já diria nosso querido Paulo Freire. Então, assim, vamos esperançar que logo mais estaremos todos juntos, bebendo, indo no bar da Dinha, fazendo as coisas todas legais e estudando muito. Muito legal que vocês estão gostando, né? Já falaram aqui no chat que não vê, as pessoas não veem a hora de voltar, nunca quis tanto ser presencial. O Kaique falou que tá ficando fascinado com esse momento, né, novo na vida dele. A gente também fica muito feliz que você esteja conosco. Somos uma famíliazinha, vamos dizer assim. Agora a gente tem... Alguém tinha levantado a mão em algum momento, só que abaixou, né? Eu não sei se ainda quer falar, mas aí se quiser se pronunciar no chat ou falar por aqui, tá bom? Então, também muito obrigada, professora Graça, por estar aqui com a gente ainda, fico muito feliz. Quem mais? Agora, temos a professora Ana, que nos cedeu a aula de hoje dela, para a gente ter essa conversa, é o momento dela falar. Aí depois a gente pode conversar um pouco, o que vocês acham? A gente abre um pouquinho de tempo para a gente conversar, se conhecer mais, se tiver perguntas para as professoras que ainda, né, se ainda a gente tiver professoras aqui, tiverem... eu leio as mensagens e eu fico assim feliz, que a Catarina fala que os professores fazem ter a certeza que está no caminho certo, está mesmo. E agora a professora Ana vai falar um pouquinho com a gente. Bom, muito obrigada. Depois de ouvir essas colegas tão queridas, é até difícil falar. Eu sou uma das professoras novatas do Departamento de Museologia, não tão novata mais. Eu e a professora Luciana, a gente entrou no corpo efetivo em 2016, então aí já tem um tempinho, e nós duas estávamos afastadas para o nosso doutoramento, a gente acabou de defender as nossas teses, e estamos voltando agora para a UFBA. Então, boa parte das carinhas eu não conheço, algumas outras eu conheço, e eu quero desejar a todas, a todos e a todos que sejam muito bem-vindos, porque isso
esse momento é um momento muito importante para nós, mesmo com essa distância, remotamente, e das dificuldades e os desafios que nós temos pela frente, né? E eu também gostaria de me solidarizar com as vítimas, com as famílias das vítimas de Covid-19. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que elas não são só números, né? Muita gente perdeu pessoas, eu perdi pessoas próximas, e eu me solidarizo sempre, porque é um momento muito delicado que o povo brasileiro e o mundo inteiro está vivendo. Então, eu gostaria de começar minha apresentação falando isso. A outra coisa é que vocês já me conhecem, vocês calouros, nós já tivemos a primeira aula, mas eu vou voltar a me apresentar. Eu sou Ana Paula, mas por favor me chamem de Ana, sem formalidades, não precisa ser professora, eu não tenho esses problemas. E eu sou formada em História, em Museologia pela Universidade de Brasília, sou egressa do programa de pós-graduação em Museologia da Universidade Federal da Bahia, e sou doutora em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. E eu queria falar um pouco da temática, né, dos desafios da pandemia com vocês, muito brevemente, apresentando um trabalho. Eu gosto muito, vocês vão ver quem está sendo meus estudantes. Eu sempre apresento uma obra de arte, porque é com que eu trabalho, é com que eu dialogo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver se vai aparecer. Agora apareceu. Acho, está aparecendo. E aí, Juliana, me diz aí, está aparecendo? Ok, tá bom. Bom, gente, obrigada, Alexandre, obrigada, Catarine. Eu apresento essa obra que se chama Good Feelings in Good Times, ou seja, bons sentimentos em bons tempos. É uma obra, parece não ser uma obra, né? Mas é uma performance de um artista da Eslováquia, chamado Roman Ondak. Eu gosto muito dessa performance porque é uma performance que não é pretensiosa. Ela é basicamente formar uma fila. A ideia do trabalho é que se forme uma fila com uma quantidade de pessoas, em geral de 7 a 9 pessoas, em que essas pessoas elas vão estar vestindo as próprias roupas, interagindo, enfim, com o espaço, mas é isso. Elas precisam dar a ideia de que elas estão numa fila. E o Roman Ondak criou essa obra no início dos anos 2000, ela foi apresentada a primeira vez em 2003, na Alemanha, e a ideia é que, por ele ser de um país que a gente pode considerar um país que viveu uma era comunista muito forte, ele diz que esse trabalho remete a um tempo em que se fazia filas para se entrar por exemplo, em mercados, porque havia uma falta de mercadorias nesses mercados, no país dele, na região onde ele morava, e as pessoas precisavam esperar para poder comprar e descobrir se ia ter um determinado alimento, né, nesse momento do país dele. Então, ele resolveu criar essa obra para mostrar um pouco disso e discutir esse lugar de uma fila como uma interação social e como uma forma da gente se manifestar no mundo como pessoas, como cidadãos e etc. Então, é uma obra que eu gosto muito, que faz parte de uma coleção, foi adquirida pela Tate Modern em 2007, e é isso, é um trabalho sem pretensão, né? E eu gosto muito de olhar para esse trabalho e me imaginar em um museu, né? Que falta faz ir para museus e ir para exposições? Eu acho que todos nós, principalmente quem é da área de museologia, gosta muito de ir aos museus e às exposições. E eu fico pensando muito nessas interações que nós temos em museus e o nosso contato com as obras e com objetos e com uma equipe de museu de forma presencial. E como isso tem se desenvolvido na atualidade, diante de uma pandemia que a gente está vivendo, né? Então, eu penso muito nesse trabalho, em tantos outros. Eu lembrei de um outro trabalho, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Um outro trabalho, que é um trabalho que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Bori,
de Aício Heráclito. É um trabalho belíssimo, uma performance que está em processo de aquisição pela Pinacoteca de São Paulo, né? Bori, o Aício trabalha com questões da racialidade, da negritude, do candomblé, e esse trabalho ele utiliza os elementos, enfim, alimentos de orixás, e ele vai fazendo a cabeça dessas pessoas que estão aí, né, nas esteiras, e é muito interessante que a proposta é que cada uma das pessoas que está nessas esteiras, elas representam, elas são filhas de cabeça de algum orixá. Então, é um trabalho muito bonito, e me chama muita atenção que nesse tempo de pandemia, o Aício Heráclito já tenha se movimentado junto com as instituições para realizar a aquisição e a incorporação desse trabalho, né, numa instituição museológica. Isso tudo eu estou mostrando para vocês, para mostrar que o mundo não parou. Às vezes as pessoas têm uma impressão de que a gente está parado, né? E aí eu penso muito na área de museologia e em todas as áreas científicas, né? De que a produção científica ela não parou, os museus não pararam, né? Então, por mais que eles estejam de portas fechadas, os profissionais de museus, eles de alguma forma, eles continuam fazendo o trabalho deles, né? Afinal, um museu ele não é só uma exposição, né? Ele não é só essa comunicação de um acervo. O museu é um espaço ainda maior. E a museologia, eu sou da área de museologia e meus colegas daqui que falaram, a gente continuou produzindo, a gente continuou desenvolvendo, né? Eu falo muito por mim, por mais que eu estivesse afastada da UFBA por conta do doutorado, eu estava trabalhando, eu estava fazendo pesquisa. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão de que, às vezes, parece que o mundo parou, mas o mundo não parou, o mundo continuou trabalhando, o mundo continuou se desenvolvendo e a produção científica continuou sendo desenvolvida. A grande questão é que a gente precisa pensar politicamente o que envolveu para a gente esse momento da pandemia, o que envolve de saúde mental para todos nós estarmos trancafiados em casa, né? E as dificuldades que nós temos, né? E que muitos de vocês talvez tenham passado, desde perder alguém muito querido da família, até conseguir emprego, até continuar fazendo um curso numa universidade. Então, todos nós enfrentamos muitas dificuldades e estamos enfrentando, né? Não sei se vocês sabem, o mapa da fome e o desemprego no nosso país assim, tá assustador. Se vocês acompanharem os dados, é muito, muito triste o que está acontecendo. E o que mais me assusta, no final das contas, aqui vai o desabafo da professora, é saber que tem gente que pretende não se vacinar, né? Isso, para mim, é muito chocante, tendo em vista nós que somos, nós aqui que escolhemos estar dentro da universidade, nós estamos relacionados à ciência, né? Então, como nós que estamos ligados à ciência dentro de uma universidade pública, a gente tem pessoas que estão nesse lugar que não acreditam na ciência e no negacionismo. Então, quando a gente resolve estar nesse espaço da universidade, a gente resolve ser adepto da ciência, né? A gente acredita na ciência, né? E a museologia faz parte desse lugar da ciência. Então, fica o meu... Eu não pretendo não... exatamente, Rafael, muitas pessoas vivendo numa situação de insegurança alimentar, né? E a gente vê aquelas notícias escandalosas, né? Por exemplo, em Mato Grosso, as pessoas indo para a fila de um açougue para conseguir os ossos para poder se alimentar. Então, é muito sério o que está acontecendo. E aqui eu sempre penso assim, por que professor é tão ideológico? Gente, a gente é ideológico, todo mundo é ideológico, até o contrário da gente é ideológico, né? Então, tudo que a gente fala e faz tem ideologia. Então, é muito importante a gente ter claro isso, de que a universidade é um lugar que tem ideologias, por isso que está no plural, ideologias, né? Nós podemos pensar de forma similar, mas nós podemos pensar de formas diferenciadas. O que não dá é a gente desacreditar da ciência,
né? E por isso a importância, o ensino presencial só pode voltar se vocês, estudantes, estiverem vacinados, porque senão não faz sentido eu e as professoras estarmos vacinados e vocês não, porque vocês estão correndo riscos, porque vocês pegam um ônibus para ir até a universidade. Então é muito importante a gente ter essa clareza. Quando a gente assume o compromisso de estar dentro de uma universidade, a gente tem um compromisso com a ciência, né? Um compromisso com a ciência, e isso é muito importante. Bom, eu não vou me alongar, enfim, não é necessário. Os estudantes vão ter contato, os calouros vão ter contato comigo, com as várias questões que a gente vai pensar, né? E sobretudo sobre a pesquisa na museologia. Essa disciplina é o início da vida acadêmica de vocês, portanto, a gente vai discutir algumas questões, né? Nós temos um texto da professora Josiane, então, Catarine, você que disse que quer muito ter a professora Josiane como professora, logo mais você vai ter, mas primeiro você vai ler um dos textos que ela escreveu com a Lise, né? Lise Oliveira, se não me engano. Então, eu acho que esse é o momento da gente tentar encontrar formas de se comunicar à distância, remotamente, e eu estou à disposição, né, sempre para a gente dialogar, para a gente conversar, e viva o SUS, viva a ciência, viva a universidade pública, viva a Universidade Federal da Bahia, e que venha vacina para todos vocês, certo? Um beijo, sejam bem-vindos para o curso de Museologia da UFBA. Muito obrigada, professora Ana. Muito, muito importante a sua fala também, né? Lembrar que a gente da museologia, muitas pessoas, quando a gente fala que faz museologia, falam, nossa, então você gosta de coisa velha, né? Ou coisas do tipo, assim, que na verdade a museologia é uma ciência social aplicada, então a gente pode e vai usar ela dentro da nossa, né, do nosso contexto, do nosso entorno. É muito importante a gente lembrar agora que a gente está num contexto de pandemia, num contexto de luto, como que a gente vai aprender, como a gente vai lidar com essa memória de luto. Então, assim, estão surgindo novos questionamentos, né, quanto o que está acontecendo dentro da museologia. Então, a museologia não é estanque, e é muito importante realmente a gente lembrar que somos seres sociais dentro da museologia também, e que a gente tem que se voltar a esse tipo de reflexão. E já trazendo isso, o Rafa, eu acho que seria interessante a gente trazer agora um momento de diálogo, né, com as professoras, com os alunos. O Rafa, que vocês acham da gente fazer uma pequena discussão, talvez, que o Rafa trouxe uma pergunta, né? Como, enquanto estudantes de museologia, podemos contribuir para mudar essa realidade através da memória, patrimônio, museus? Então, assim, se alguma das professoras quiser falar sobre isso, né, que é uma outra pergunta, então, só para a gente realmente ter isso na nossa cabeça. Como durante o nosso caminhar dentro da museologia, a gente vai fazer para mudar essa realidade que a gente vê tão triste, essa realidade de pessoas do Brasil voltando, né, à faixa da fome, de tudo isso acontecendo, porque pode parecer que não é, né, nosso problema, mas é nosso problema também, como museólogos. É muito importante a gente sempre voltar, né, nosso pensamento ao tratamento da memória, do patrimônio e da história do que está acontecendo. Com a reforma trabalhista. Olha, gente, se eu começar a falar, são muitas coisas que a gente tem para pensar, assim, a gente não vai parar, assim. Eu acho que tem até uma discussão, Juliana, que eles vão fazer em um fórum no AVA. É bom até para eles pensarem, né? Eu criei um fórum de discussão nesse componente curricular para discutir o papel das estátuas, né? O que eu falo no fórum é que as derrubadas e os incêndios, as chamas, né, em patrimônios, e sobretudo em estátuas, não é uma coisa do agora, né? Mas, recentemente, a gente teve o Borba Gato, né, a estátua do Borba Gato, o que é a representação desse bandeirante, né, uma representação identitária de São Paulo, e a gente teve o Edward Colston, que foi aquela derrubada daquela estátua em Bristol, naquele rio lá em Bristol, e que hoje essa estátua está no museu, deitada, e que o museu está perguntando para a comunidade o que pode ser feito, né, em relação a essa estátua,
como teve nos Estados Unidos muito recentemente, um mês e meio mais ou menos, algumas estátuas que foram retiradas de praças porque elas representavam um período e pessoas que, enfim, se associavam a Ku Klux Klan, por exemplo. Então, o Borba Gato, por exemplo, a estátua faz parte da coleção do Museu Paulista. Então, é o momento da gente pensar como pessoas que estudam museologia, de como é que a gente pode lidar e ouvir outras comunidades e outras populações, de modo a tentar entender o que significa ter um objeto como esse numa coleção e o que pode ser feito com ele. Eu não vou dar uma resposta, porque, enfim, a gente vai discutir isso durante, mas eu vou passar a palavra para a professora Josiane, que ela levantou a mão. Bom, respostas fechadinhas, arrumadinhas, eu não tenho. Eu colocaria uma série de outras questões, mas eu vou deixar uma reflexão, né? Enquanto estudantes, né? Estudar já é um ato revolucionário. Então, esse compromisso com a formação, eu acho que isso é fundamental. E o compromisso com a formação passa pelo carinho e respeito a essa casa que nós estamos, que é a Universidade Federal da Bahia, né? A sua história, a sua trajetória, e o compromisso de estar nesse lugar que é um lugar de exceção, é um lugar de privilégio. Enquanto aqui dentro estamos, muita gente está lá fora com desejos de estar aqui dentro, ainda que numa tela, ainda que virtualmente. Então, estamos neste lugar, e esse lugar de uma museologia que está em construção. Nós temos a sorte de estar numa área que nós a fazemos, nós estamos fazendo este lugar, seja na categoria docente, discente, sejam nas próprias instituições, é uma área em construção. E para contribuir com essa construção, é preciso esse compromisso com a aprendizagem, com o curso. Com o curso, tem um tempo para fazer o curso, e a gente sabe que tem sérios problemas de diversas naturezas, da continuidade do curso, do percurso como ele é feito. Então, nós temos um curso que temos orientadores e orientadoras de turma, e que parece que a gente não existe, porque a gente aconselha, olha, é melhor fazer tal e tal componente, assim, arrumamos nosso horário, e aí muita gente se perde no caminho. Então, uma das coisas, Rafael, que eu fico muito preocupada, enquanto estudante, às vezes a gente quer resolver questões macro, questões maiores, e a questão pequena do nosso curso, da nossa convivência, e às vezes a gente esquece a importância desse lugar. Então, aquilo que a professora Graça há pouco falava, né? Às vezes os compromissos do centro acadêmico, eles acabam abafando os outros compromissos. Então, é preciso linkar, é preciso articular aquilo que vocês estão fazendo, como a militância política do centro acadêmico é importante, mas essa formação, o concluir a carreira, o passar para o lado de cá de docente, está na hora. Logo, logo eu me aposento, a professora Graça se aposenta, a professora Cidélia, outro dia estava mostrando aí, professora, essa turma não falta muito para se aposentar, não. Então, são vocês que estão chegando, sabe? A gente está nessa esperança dessa formação de vocês, são vocês que vão ocupar esses lugares e outros lugares que tem por aí. Então, vamos preparar, vamos dar porque algo que parece individualista, que não é o compromisso pessoal que cada pessoa tem com a sua formação, porque às vezes você é o único daquela família, é a única pessoa naquela família que teve acesso a esse ensino universitário, a esse lugar, digamos, com todo o privilégio e luxo de fazer uma carreira que não é aquela técnica que vai resolver coisas imediatas, assim como o tal do ministro achou que deve ser, que o lugar da universidade não é lugar para todos, mas é para quem quer. É o lugar do pensar, do pensamento crítico,
né? É o lugar desse exercício de uma profissão que tem seu lado prático, mas tem o lado do exercício teórico, do exercício crítico. Então, eu acho que a contribuição, Rafael, é muito a partir desse pequenino lugar que é esse de ser estudante, de ser uma graduanda, de ser um graduando nessa formação. Quem está chegando que já tem outra formação, que foi a informação que Juliana deu, que já vem gente aí de várias formações, né? Então, como é que a gente soma e cresce? Porque a museologia, essas diversas possibilidades de ver esse campo plural, né? Essas museologias, depende muito desses passos com vocês. Então, são vocês, discentes, que formam o presente e futuro da área. Eu vou pedir desculpa, mas já estamos a 28, eu realmente já recebi uma ligação aqui, eu tenho que sair, então eu desejo um final de evento muito bom e a continuidade desse evento nos sábados que vem por aí, né? Vem vários sábados, mas sábados eu não posso, né? Então, façam um bom semestre, aproveitem, estar com a professora Ana Paula em pesquisa é um privilégio. Pesquisa 1, que é essa hora de abrir o pensamento crítico. Não é aprender a fazer projeto, aprender o que é objetivo, não é nada disso, não. É pensar criticamente. O que é a pesquisa na área de museologia? Então, aproveitem esse momento de privilégio. Museologia com a professora Cidélia. Aproveitem e compreendam esse lugar do campo. O outro componente que vocês estão, os dois da museologia inicial, esse, né? Pesquisa museológica 1 e museologia. Então, aproveitem. Tem seminários temáticos com a professora Graça. A discussão de museologia e patrimônio, o campo teórico dessas áreas trabalhado a partir de seminários, com vários convidados, possivelmente, que a professora Graça trabalha. Então, aproveitem o máximo desse momento e até breve. Muito obrigada, professora. Todos estão agradecendo aqui no chat a presença das professoras. Eu também vou pegar a carona e estou saindo, viu, gente? Beijo, bom evento. Beijo, 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 beijo. Tchau, Ana. Vocês todos, ó. Abraço, cheio de axé. Muito obrigada. Obrigada, professoras, pelas falas. Eu espero que, eu acho que pelo chat vocês perceberam, né, o quão a acrescentar a gente tem desse corpo de docentes, assim, não tem algo que vocês vão, a partir, né, das vivências de vocês vão perceber. A gente teve essa discussão agora, né, como a gente pode, acho que as professoras deram um bom panorama, né, um ótimo panorama porque assim, uma coisa eu vou contar um segredo para vocês. Na museologia, vai ser muito difícil vocês terem respostas concretas sobre assim, ó, isso aqui é A que vai para B. Não tem, não, olha. É algo que, assim, gente, é sobre questionar. São questionamentos que levam a questionamentos e possibilidades. Eu acho, não sei vocês, eu acho isso muito incrível. Eu espero que vocês achem também, porque a gente vai acabar chegando a caminhos muito mais longos, assim, muito mais, assim... Enfim, vocês vão ver, é bem legal. Então, a gente acabou de ter essa discussão agora um pouco sobre isso. Caso vocês queiram falar, o Eli que chegou agora, caso vocês queiram falar alguma coisa, tá um espaço aberto agora, tá bom? Para discussão, se vocês quiserem falar sobre, não sei, sobre esse nosso encontro, sobre o próprio tema, sobre como vocês acham que a formação que vocês têm pode ajudar nesse caminho, ou se quiserem fazer algum tipo de fala, tá bom? Agora é o momento que sempre esteve, na verdade. O encontro inteiro esteve aberto aos calores, mas caso vocês queiram falar alguma coisa agora, Esther chegou agora também, Esther também é do nosso centro acadêmico. Fiquem à vontade, se não também, se gostaram, vocês já estão super falando aqui. Catarina mandou no grupo a notícia de que, né, os museus vão voltar a funcionar após 1 ano e meio. Sim, sim, estamos voltando aqui em São Paulo, alguns já voltaram faz um tempinho,
Em Salvador, eu acho que ainda teve um delay bastante interessante. Obrigada, Ana. Muito obrigada, professora, depois para mandar para a gente colocar no nosso canal depois, tá bom? No YouTube. Mas, Catarina, você gostaria de fazer alguma colocação quanto à notícia, mas o que você acha, o que vocês acham? Tá aberto. Senão a gente já vai encaminhando para o encerramento. Aí vai depender de vocês. Caso não queiram falar mais nada, foi para conhecimento. Coisas que muito provavelmente a gente vai discutir em sala também, pessoal. Fiquem tranquilos. Vocês vão ver que a museologia ela é uma área muito atual. Então a gente vai sempre conseguir implementar coisas tipo notícias e tudo mais no que a gente estuda, assim, independente da matéria. Certo? Mais alguma coisinha que vocês querem falar? Não sei se podemos, mas até mesmo marcar uma visita. Vamos ver. Possibilidades. Evelyn quer falar. Pode falar, por favor. Eu tenho, na verdade, uma pergunta que tem me preocupado muito. Porque todos nós estamos cientes do nosso desgoverno, né? E estamos cientes de que não há investimento na cultura. Na verdade, está acontecendo um desmonte cada vez maior, né? Dessa área. E aí eu queria saber quais são as visões que vocês têm em relação ao mercado de trabalho para a museologia daqui a... Não sei, até nós nos formarmos, tipo, em relação a realmente esse negócio, esse corte de investimentos, essa falta de investimento que existe atualmente. Quais são as visões que vocês têm sobre o mercado de trabalho daqui a algum tempo? Porque eu tô bem preocupada. Amiga, não chora, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Notícias, eu fico, meu Deus, o que vai ser da gente? O que vai ser de mim? Fique tranquila, fique tranquila. Professora Ana, a senhora gostaria de falar? Evelyn, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: vamos começar uma coisa de cada vez? Vamos começar primeiro a experiência na universidade, para depois pensar na carreira pós-universidade. A sua preocupação é uma preocupação que não é só sua, acho que de todos nós, e a gente tem percebido gradativamente desde... pelo menos há 5, 6 anos, a gente tem percebido reduzir o número de concursos, reduzir o número de vagas. Então, a gente tem vivido um momento muito delicado, e eu acho que por isso que é importante a gente ver o quanto o desemprego no país ele está alto, enfim, as pessoas não têm conseguido emprego. E isso, assim, não, eu acho que a gente precisa pensar se isso necessariamente nos desmotiva para estar dentro da universidade, né? Isso, de alguma forma, faz com que a gente pondere as nossas escolhas de estar na universidade. Eu acho que é uma pergunta que cada um de vocês tem a se fazer nesse momento, né? De que, qual a implicação de eu olhar para esses números, esses dados, e eu escolhi uma carreira como a museologia e como é o nível de emprego na museologia. E eu não vou mentir, ele tem sido muito baixo, as vagas têm sido muito poucas. Por exemplo, a gente tem o Instituto Brasileiro de Museus, que teve o seu primeiro concurso e nunca mais teve, né, em 2008, 2009. Ou seja, tem muitos anos que não tem concurso, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Vocês vão ter contato com várias coisas, seja de publicações, ou também da gente trazer esses profissionais que estão atuando nesse órgão federal. E eles estão com uma defasagem do corpo deles, assim, falta museólogos, muita gente foi para outros concursos, foi assumir outras vagas. Então, o que a gente percebe? Que se a gente não agir de forma democrática e não pensar a nossa democracia em quem a gente coloca lá, e eu não estou falando só do presidente, gente, eu estou falando de deputados, eu estou falando de senadores, eu estou falando de todo esse grupo. Em Salvador tem vereador, aqui em Brasília não tem, né? Então, todo esse grupo que formula
e legislam, né, para a gente, né? Eles representam a gente. Então, esse é outro ponto que eu peço para vocês pensarem em si mesmos, assim, qual é o meu papel nisso tudo, né? Qual é o papel de eu exercer o meu papel como cidadão no voto, né? Por que o voto nulo ele é tão problemático, né? A gente pode perceber isso nessas últimas eleições. Então, é importante que a gente pense, né, sobre o nosso papel. Mas, Evelyn, o meu conselho para você é que você aproveite a universidade. Aproveita a universidade, veja o que você deseja, porque a gente pode mudar, né, de ideia. Né? Eu quero que vocês todos permaneçam na museologia, mas, assim, eu sei que a gente muda de ideia, que a gente pensa outras carreiras, e as nossas pretensões se tornam outras. Às vezes não é ser museólogo ou museólogo, às vezes é ganhar dinheiro, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que a gente pode mudar, que a gente pode encontrar outras formas e a gente pode se apaixonar ainda mais pela museologia. Então, não quero assustar vocês de jeito nenhum, mas está crítico. A questão do emprego no nosso país está muito crítica, e não é só na área de museologia, é em todas as áreas. Então, leiam, estejam atentos, exerçam o papel de vocês como cidadãos nessa democracia, que é uma democracia muito entre aspas, porque ela, enfim, não engloba uma população preta, né, e que é marginalizada, porque essa democracia ela funciona para alguns, para outros não, né, para a maioria não. Então, é um momento que a gente precisa pensar, né, sobre o nosso papel, e eu, como professora, eu sou muito honesta. Eu olho os dados, eu leio o jornal e não está fácil, está muito difícil. Então, conselho, aproveita a universidade, veja se é isso que você deseja, se é a museologia, entendeu? Vai conhecer as áreas, dê uma oportunidade para o curso de museologia para conquistar vocês ainda mais, né? E vocês vão ver que é uma área muito diversa, que vocês podem trabalhar com 1000 coisas, assim, né? Tem gente que trabalha, a gente tem colegas que trabalham, por exemplo, no Instituto Butantan, por exemplo, né? A gente tem colegas que trabalham em zoológicos, a gente tem colegas que trabalham em diferentes instituições, não só com pesquisa, né, ou com docência, que é o meu caso, mas com várias outras instituições. E aí, no curso, vocês vão ter uma noção do que vocês podem fazer, né, do que vocês podem escolher. A Juliana falou que não gosta muito de documentação, mas ela pode pensar em desenvolver curadorias ou desenvolver ações educativas, culturais, trabalhar com consultoria. Então, existe um mundo que vocês podem pensar e construir durante o curso. Vocês vão se aproximando das áreas e vão vendo o que é mais legal e mais interessante para vocês. Mas sempre com essa mente de que a gente pode mudar de ideia. Que bom que a gente pode mudar de ideia, não é? É isso, obrigada, professora, por responder a minha pergunta. Eu me apaixonei muito pela museologia, sério. Quando eu vi a grade, eu falei, meu Deus. E eu fazia informática, eu sou técnica em informática. E é uma área que eu nunca gostei. Eu realmente só quis mesmo o diploma, porque eu pensei na área de trabalho e tal. E aí, quando eu vi a grade de museologia, eu falei, por que ficar mais anos fazendo algo que eu odeio, que é informática, né? E por que não tentar uma coisa que eu acho que eu vou me encaixar, que eu vou me apaixonar? E eu sempre amei muito museus. Mas realmente é porque Bolsonaro não ajuda, então eu fico preocupada com isso, com esse governo, sabe? Mas eu com certeza vou me apaixonar. Tanto que eu até falei comigo meu durante essa aula que eu estou absolutamente encantada pelo curso. Se eu já estava antes, agora eu estou ainda mais encantada depois dessa discussão de hoje. Que bom, Evelyn, que bom que você está gostando. Eu acho que você vai ter vários momentos, né? Você que é da área mais tecnológica, você pode juntar as duas áreas, né? Você pode pensar... A gente tem a professora Rita, que está aí, e que ela trabalha com tecnologias. Ela tem uma relação com duas professoras, se não me engano, uma da Federal do Pará e uma da Universidade de Brasília, pensando questões tecnológicas. Então, assim, existe um mundo, e eu acho que é legal quando vocês têm contato com os docentes, de saber um pouco da gente, né? Saber o que a gente pesquisa e quais são as nossas áreas. O Davi mesmo está me fazendo uma pergunta que é mais no sentido da história, né? O meu lado mais de historiadora, pela minha formação,
eu não sei se eu acredito nessa ideia de revisionismo histórico, mas eu acho que a forma como, isso vocês vão perceber em algumas discussões, sobre, por exemplo, o impacto do Holocausto na nossa forma de entender memória é muito grande. Então, nós, às vezes, esquecemos o genocídio da população preta e indígena, e a gente consegue lembrar muito facilmente do Holocausto e do que aconteceu na Alemanha. Então, eu problematizo muito isso. Não é que o Holocausto na Alemanha não seja importante, mas eu acho que é importante a gente pensar no nosso contexto brasileiro como a gente pode pensar outras formas. Eu acho que essa coisa das destruições, Davi, as destruições, elas são estratégicas. Esse é o meu lugar como pesquisadora. E eu não estou falando como professora agora, estou falando como pesquisadora. Eu acho que tem estratégias de repensar formas de viver, de entender uma sociedade, né? Então, eu acho que as estátuas são destruídas e é muito interessante que a gente pense sobre essa destruição. Eu, que sou pesquisadora, eu acho fascinante a gente poder entender por que um grupo decidiu destruir, colocar chamas, enfim, colocar fogo numa estátua, e o que isso significou para a gente, né? E o meu lado mais museóloga e professora, eu problematizo, porque como é que eu vou aliar a minha prática preservacionista com a minha prática, com a ideia de um pedido de um grupo social e da gente repensar o que significa essa representação identitária, por exemplo, do Borba Gato, que foi um cara que a gente sabe que ele fez parte do genocídio indígena. Então, como é que eu vou aliar essas duas coisas? Uma das coisas que a gente tem que pensar é que a nossa memória, a forma como a gente pensa a memória, tem muito a ver com a retórica da perda, né? Ou seja, eu vou preservar isso para eu não perder isso, né? E o que isso significa, no final das contas, né? O que significa esse sentido de perder algo? E o que significa esse algo para determinados grupos sociais? Enfim, a museologia lida com essas diferenças e é muito importante que a gente lide com essas diferenças e que a gente possa conversar sobre essas diferenças, né? E, Davi, eu vou adorar essa discussão aí que você está trazendo, do que você considera de revisionismo histórico no nosso fórum, tá? Traz lá, fala o que você pensa sobre revisionismo histórico, ainda que a professora não tenha uma perspectiva nesse sentido, tá bom? Muito obrigada, professora Ana. Evelyn, fique tranquila. A museologia é muito mais, a gente é trabalhador da cultura, tem muita coisa, muito mundo ainda. Eu sei que no pós-modernismo é difícil a gente não pensar no agora, né, com o Bolsonaro, mas a museologia, ela se reinventa, ela está aí desde, né, faz um tempinho, ela é nova, mas está faz um tempinho. Bolsonaro, então fique tranquila, tá bom? E professora Rita Maia está conosco aqui, gostaria de chamá-la para falar um pouquinho com vocês. Oi, gente, boa tarde. Desculpa o atraso, na verdade eu tinha que optar onde eu deveria estar. Quando eu vi que tinham 4 professores aqui, eu fui para outra reunião. E aí corri lá na outra reunião, era uma reunião do Núcleo de Memória de Enfermagem. Nós estávamos nos reunindo com alguns pesquisadores de outros núcleos do Brasil, e aí eu estava lá representando o Núcleo de Enfermagem. Correu tudo bem? Eu vim para cá, né? Porque aqui é minha casa e é aqui que eu gosto de estar. Enfim, para quem não me conhece, que eu acho que tem uma turma aqui boa que me conhece, né? Eu sou Rita Maia e eu estou atualmente como coordenadora do colegiado pela primeira vez, tá? Provavelmente, a partir do dia 30, será a professora Ana Paula, e aí eu serei chefe do departamento, tá? Davi, eu quero ler sua opinião no fórum, a professora Ana Paula falou. E o que é que o colegiado faz? Eu estou apresentando o primeiro colegiado, não sei se necessita isso, mas o colegiado, eu já falei isso rapidamente no primeiro dia, ele é a instância que cuida do curso de museologia. O que é o curso? São as disciplinas, a maneira como o curso se organiza, né, a relação do conteúdo que nós estabelecemos para a formação do estudante de museologia com o mercado de trabalho, que isso é importante,
com a nossa realidade, saber o que é que nós estamos formando, como estamos capacitando o aluno. Enfim, o colegiado ele cuida de toda essa parte acadêmica e também a parte administrativa com relação à matrícula, ao andamento do curso, formatura, essas questões. Tá? E nesse mês, né, nesses 2 meses que eu fui coordenadora do colegiado, né, eu estou aqui na UFBA desde 2011, eu observei que algumas vezes, né, e principalmente pelo pessoal que está chegando agora, eles percebem um pouco, e aos que talvez coloquem a carapuça, eu estou dizendo isso com muito carinho, o curso de museologia como um serviço, né? E aí, já na aula passada, no nosso encontro passado, eu chamei a atenção de vocês em relação a isso. Ser estudante de uma universidade federal significa que você tem um benefício pelo qual a sociedade brasileira pagou. E que todos nós aqui, todos, né, os alunos, os professores, os funcionários, né, somos partícipes de um projeto que não é deste ou daquele governo, Deus me livre, mas de um projeto, né, de nação, de desenvolvimento de nação, de produção científica. E vocês entraram nessa turma, vocês que são calouros, vocês entraram nessa turma, né? Tanto que a gente ainda tem aquela questão, né, da formatura com juramento e tudo mais. É importante que vocês vejam isso, que vocês estão entrando agora, fazendo parte de um grupo, né, que trabalha pela ciência, né, pelo estudo e pelo serviço à sociedade que a ciência pode oferecer, que os estudos da museologia especificamente podem oferecer. Então, vocês já começam a fazer parte desse grupo, dessa família, certo? E vocês têm que ser também partícipes e lutadores por esse curso. Obviamente, e aí a parte boa, que para mim não é ruim, cobrando, sim, do colegiado, cobrando, sim, dos seus professores, cobrando, sim, do departamento, cobrando, sim, da reitoria, da direção e, enfim, de todos os nossos representantes, mas também contribuindo, né? O que eu quero dizer é que eu espero muito mais de vocês do que vocês talvez esperem de mim. É verdade. Porque vocês são a renovação. Vocês estão chegando agora, vocês estão com sangue para renovar a museologia. A museologia que vocês vão encontrar quando vocês estiverem formando é também, em parte, a museologia que vocês vão construir nesses 3 anos e meio. Tá? Então, da mesma forma que esse governo que está, é um governo que nós construímos, né? Com as nossas omissões, com a nossa passividade, com a nossa ignorância, né? De todos os lados. Então, aqui vocês são convidados a serem esses partícipes, né? Essas pessoas que se engajam como o centro acadêmico, que faz esse trabalho lindo, e que... sim, outra coisa que eu estava dizendo da outra reunião, e o que eu quero dizer agora. O colegiado também são vocês. Colegiado de museologia não é a professora Rita Maia, eu sou coordenadora da bagunça, entre aspas, né? Mas vocês têm assento no colegiado de museologia. Vocês votam no colegiado de museologia, vocês pleiteiam no colegiado de museologia, vocês levam sua demanda às reuniões dos colégios, vocês pautam o colegiado de museologia nas reuniões. Entenderam? Então, se um aluno quer alguma coisa, alguma resposta do curso em relação às suas dificuldades, olha, gente, dificuldades, demandas, procura o representante que o CA vai delegar, né? E esse representante vai levar a sua demanda à reunião do colegiado. E isso não quer dizer que, eventualmente, você também não possa levar a sua demanda à reunião do colegiado. Mas a coisa boa é que o colegiado tem voto. Entenderam?
Então, essa é uma questão bastante importante, né? O colegiado não, o centro acadêmico. O centro acadêmico tem voto, né? Então, quando vocês estiverem com a demanda, por exemplo, uma quebra de pré-requisito de uma disciplina, aí busca o NAI, busca orientação do professor, como é que eu faço essa peça, tal, aí vai ao colegiado, o colegiado julga, o centro acadêmico, o seu representante, né, apresenta o seu pleito e aí nós votamos. Então, vocês participam do curso mais do que como simplesmente alunos, aqueles que recebem, né? O curso de museologia não é feito só dos professores. O curso de museologia é feito por todos nós. A área da museologia é feita por todos os museólogos, né? E nós temos um trabalho muito grande nesse processo de valorização, tá? Bom, aí eu falei do colegiado, falei do curso, falar de Rita Maia. Rita Maia formou em museologia em 1900 e lá vai bolinha, 1986. Eu sou de uma turma de museologia que teve que lutar para que o curso de museologia não fosse extinto. Né? Que em 1982 o curso de museologia entrou num processo de extinção dentro da Universidade Federal da Bahia, porque não tinha demanda. Nós nunca teremos tanta demanda, porque a maioria das pessoas não sabe o que é museologia. Porque eu acredito que se elas soubessem, elas correriam para cá, né? Então, tinha essa ideia quantitativa de que quantidade é qualidade, etc. E aí queriam encerrar o curso. E nós, estudantes, junto com os professores do colegiado do departamento, né, defendemos, junto à congregação, a manutenção do curso, etc. O curso está aí até hoje. Então, eu me formei em 1986. Enquanto estudante, eu vi o processo de regulamentação da profissão de museologia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não sei se já disseram aqui. Historiador não tem profissão regulamentada, sociólogo não tem profissão regulamentada, jornalista não tem profissão regulamentada, museólogo tem. E vocês sabem por que museólogo tem? Porque nós, neste curso, né, oferecemos um saber específico voltado para a preservação do nosso patrimônio. Ninguém mais, e patrimônio é responsabilidade do Estado, em princípio, porque está na nossa Constituição. Então, ninguém mais, qualquer pessoa não pode sair do nada, levantar o dedo e dizer, eu vou preservar esse patrimônio, eu vou fazer esse ou outro museu. As coisas são feitas assim, mas nós, museólogos, temos o olhar que a nossa formação nos dá para que nós possamos fazer isso. E é por isso que a nossa profissão foi regulamentada. E, obviamente, na situação que o país está, né, é capaz de que seja desregulamentada. E essa é uma ameaça que vocês têm que enfrentar. Tá? Bom, então, me formei em 1986. Eu, como museóloga naquela época, formada, participei de 2 projetos de documentação, a criação de centro de documentação em Camaçari, na cidade de Camaçari. Eu ensinava em escola, porque as leis, diretrizes e bases da educação naquela época permitiam que a gente ensinasse, mesmo que não fizesse licenciatura. Eu não sei se até hoje permite, eu acho que permite, né? Não sei, eu ensinei. Depois eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e ensinei alguns anos na Escola de Belas Artes, as disciplinas de História da Arte Contemporânea e História da Arte Mobiliário, e depois em várias universidades ou faculdades, como em cursos como turismo, administração, jornalismo, principalmente, e publicidade, até a Secretaria do Ensinei, que a gente falava naquela época também da questão da economia do conhecimento, né? E da economia do conhecimento, que é uma área, economia da cultura e essas coisas, então eu cheguei a ensinar em secretariado. O que eu quero dizer com isso é que o profissional museólogo, ele é quase um profissional que se aproxima do homem renascentista.
ele é um profissional voltado para o aprendizado. Ele é voltado para o aprendizado e para a comunicação desse aprendizado de diversas formas, né? Então, nesse sentido, é que a minha história aqui contada, né? Depois eu vou falar um pouco mais das minhas pesquisas para vocês em outra ocasião, é nesse sentido que a minha história aqui contada quer comunicar para vocês que vocês estão entrando num campo com muitas possibilidades, mas também com muita luta, né? E o sucesso só vai depender de vocês, tá? Sejam bem-vindos. Pessoal, muito obrigada pela fala, professora Rita. Acho que não teria como terminar melhor esta calourada depois dessa fala de reverberação, né? Que a gente vai ter que realmente reverberar a ideia da museologia e estarmos dentro da museologia, batendo o pé, falando a gente existe, né? Estamos aqui estudando, estamos aqui fazendo, estamos aqui nos formando para que a gente possa nos manter, né? Que a gente consiga manter a museologia realmente viva e um ato antissocial. Muito, muito, muito obrigada, professora, pela fala. Obrigada por ter voltado. A gente estava aqui esperando a senhora. Estava aqui esperando a senhora. Muito obrigada por ter falado com a gente. Muito obrigada, professora Ana, as professoras que já saíram, né? Alguns alunos também já tinham aula e foram devidamente para as aulas. Isso é muito ótimo, foram todos para a aula. Eu acho isso incrível. Adorei a fala de Ana também, o restinho da fala de Ana, fiquei... Maravilha. Sim, tudo muito, extremamente pertinente. A gente dá para ver que está todo mundo muito em diálogo e é isso que a gente tem que manter, né? E nesse sentido, pessoal, que ainda, se alguém ainda estiver aqui, mas vai ficar para a gravação, que vai ser a próxima gravação no YouTube, vai estar lá também, o nosso evento que a gente vai ter no sábado, né? Falando sobre a São Lázaro e falando também sobre quais são os sistemas de apoio que a gente tem como alunos, não é mesmo? Então é isso, muito obrigada, professora Rita, muito obrigada a todo mundo, muito obrigada, professora Ana, a todo mundo que ficou até o final aqui. E a gente espera que, né, o dia de hoje tenha sido proveitoso para todos os calouros professores, para a gente se conhecer, mesmo que de longe, e que a gente consiga sempre manter esse diálogo e até o próximo encontro. Não acabou, não. Muito obrigada, gente. Tchau. Beijo. Boa tarde.